Oi meus amores, tudo bom? Hoje é dia do amor de livro de junho. Bom meus amores, desculpa a demora pra gravar o amor de livro de junho. Era pra eu ter gravado na semana passada, mas no dia que eu ia gravar me deu um torcicolo não muito bom e aí eu não consegui gravar pra vocês, mas aqui estou eu pra gravar o amor de junho um pouquinho atrasado, mas que não vai faltar. Em junho, meu mês foi um pouquinho mais corrido do que de costume. Eu trabalho também com confeitaria, não sei se eu já falei aqui pra vocês. E aí ficou numa correriazinha a mais e eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Eu li 2 livros, sendo que o segundo eu terminei no comecinho de julho. E aí eu vou falar um pouquinho deles pra vocês hoje. Eu li Maze Runner, Correr ou Morrer, o primeiro, né, da série de livros. E A Coroa. Aqui era a casa aparecendo por aqui novamente, mas dessa vez com o livro final da seleção, que aí eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha opinião completa da série também e sobre este livro em especial, tá? Começando pelo começo, primeiro que eu li Maze Runner. Foi um empréstimo da minha querida amiga Bia, como eu já falei em alguns outros vídeos. Tem umas amigas que são fonte de bons empréstimos, esse foi um deles. Maze Runner, eu vou confessar que o comecinho do livro eu achei bem parado, me desanimou um pouco, foi um pouco difícil de continuar lendo. Até por isso eu demorei um pouco mais pra poder ler, né, 2 livros no mês. Mas eu gostei bastante. Eu não me arrependi de ter continuado, porque às vezes quando o livro é muito chato no começo, eu fico pensando em largar ele, mas ainda bem que eu não larguei porque eu gostei do livro. Maze Runner, como alguns de vocês já devem saber, e pra quem não sabe, tem a adaptação para filmes do primeiro e segundo livro, se eu não me engano. O primeiro e segundo livro já tem adaptação pra filme. Rapidinho sobre isso, existem sim diferenças entre a história do livro e a história do filme. Eu já vi os filmes também, então, né, posso falar. Tem as suas diferenças, as suas semelhanças, como quase todas as adaptações que eu já, vi de livro. Mas, entretanto, porém, isso não é assunto pra hoje. Eu tô com plano de gravar um vídeo falando somente sobre isso. Livros e suas adaptações... meu Deus. Eu pretendo gravar em breve um vídeo sobre isso, sobre livros e suas adaptações no cinema e para séries também. Eu já li alguns livros que foram adaptados e, assim, eu tenho uma opinião que às vezes diverge muito de muita gente. Então, no vídeo sobre isso vocês vão saber mais sobre. Então, quando eu for gravar esse vídeo, eu falo mais sobre o assunto. Agora falando somente do livro Maze Runner. Eu achei, como eu disse, né, me desanimou um pouco no começo, mas eu gostei bastante do livro em si. Quem não sabe da história do Maze Runner, basicamente é um grupo de garotos que foi parar, não se sabe por quê, porque eles não têm memória, em uma clareira que é rodeada por um labirinto. Eles vivem lá em certa harmonia, cada um tem seu papel, cada um tem seu trabalho, eles têm um líder. Mas assim, eles vivem caçando um jeito de sair do tal do labirinto. Existem os corredores, que são as pessoas responsáveis por mapear o labirinto e tentar achar uma saída. Mas em anos eles não conseguiram progredir muito nisso, né, em relação à saída. E um belo dia chega um garoto chamado Thomas. Como todos eles sem memória, como todos eles sem saber bem das coisas, por que ele tá ali, por que mandaram eles pra lá e tudo mais. O Thomas chega e acontece muita coisa, muita reviravolta. Ele é um dos personagens principais. Ele que causa essa reviravolta, querendo ou não. Ele sabe desde sempre que ele quer ser um corredor, mas ele não sabe explicar o porquê que é essa vontade dele ir pro labirinto, dele mapear. No labirinto existem perigos. Quem fica preso lá de noite normalmente não sobrevive por conta de uns bichos, espécies de bichos chamados verdugos, que podem picar, ferroar, não lembro bem o termo utilizado, as pessoas, e isso causa muito mal pra elas. No filme, normalmente as pessoas morrem. Fica bem estranho essa coisa, mais estranho no filme. E falando do livro específico, né, eles têm um soro que consegue trazer as pessoas de volta, né, quando elas são picadas ou não, e assim, esse soro revela muita coisa, então tem que ficar doido, é bem pesado. Essa coisa desses garotos no labirinto. Depois do Thomas chega a primeira menina em anos, que chama Teresa. Ela e o Thomas têm uma ligação muito forte. No livro ainda é muito mais forte do que no filme.
E com a chegada deles dois, existe uma reviravolta e o labirinto, eles descobrem que assim, o que aconteceu com eles é tipo um experimento. E acontece muita coisa que eu não posso ficar falando, senão vocês vão perder o ânimo de ler este livro, tá? Mas resumido, acontece muita coisa, muita reviravolta, muita vida de todo mundo na clareira, a chegada do Thomas e da Teresa. Eles descobrem que, de certa forma, eles têm certo envolvimento com os criadores, que é como eles chamam as pessoas que enviaram eles pra lá, porque eles não sabem quem é, não sabem de por que eles foram pra lá. Ao longo do livro, eles descobrem o porquê que eles foram enviados pra lá, o que aconteceu mais ou menos. Não fica assim tão claro, no final do livro fica bem mais claro, mas assim, durante o livro não é tão claro assim, mas eles vão descobrindo o envolvimento de cada um nessa história. É uma história que, tipo, eu achei bem legal. Eu acho bem legal, né? Tanto que eu já vi os filmes, li o livro e tudo mais. Que essa coisa de mundo pós-apocalíptico, essa coisa toda que aconteceu, alguma coisa estranha, aquilo tudo que, né, vários livros, vários autores têm a sua versão disso. E a versão do Maze Runner eu acho bem interessante e bem agoniante. Tanto o filme quanto o livro é, né, tem umas horas que você fica bem agoniado. Mas é isso. É uma história que eu falei, eu recomendo, eu pretendo ler a continuação e aí vocês vão saber um pouco mais sobre a história, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre A Coroa. Sim, mais um livro da Kiera Caso aparecendo por aqui, eu gosto muito dela e vocês ainda vão ver mais livros dela por aqui conforme eu for lendo, conforme for lançando e coisas do tipo. Agora, pra quem não leu a seleção, eu não recomendo que não leu nada, né, da série da seleção, eu não recomendo que veja essa parte do vídeo, porque eu vou fazer um resumão da história dos 5 livros pra poder chegar nessa parte que foi o último livro da história. Durante a série da seleção, o príncipe Maxon teve que escolher uma esposa dentre um número de... Eu não lembro exatamente, mas é de 25 a 35 meninas, eu não lembro, gente. Desculpa, mas falha minha. Ele teve que escolher, dentre esse número de garotas, a sua esposa. Se chama A Seleção, tá? Esse processo. Por isso o nome dos livros. Do primeiro livro, na verdade. Durante esse processo, ele conheceu várias garotas e teve que escolher a sua esposa. E ele acabou escolhendo a América, que se tornou a rainha. Eles tiveram vários altos e baixos na história deles, várias coisas conturbadas durante os 3 primeiros livros. E no terceiro livro eles acabam se casando, acontece uma tragédia com os pais dele, então, com o rei e a rainha no caso, ele teve que assumir o trono e a América virar a rainha. Eles tiveram 4 filhos, um casal de gêmeos, a Yadlin, a mais velha, e o irmão dela, que eu leio o nome Arren, deve ter gente que fala Arren, mas eu não sei bem. E tem mais 2 irmãos mais novos que eu lembro o nome de um que é Caden, do outro não estou lembrando no momento. Osten, alguma coisa assim, é um nome bem... São nomes bem diferentes, assim. E como a Yadlin é mais velha, ela tem direito, ela é herdeira do trono. E assim, ela não é muito popular com as pessoas. Eles tomam a decisão de fazer uma seleção pra ela, que eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira vez em que uma princesa passa por uma seleção para escolher o seu marido. É o mesmo número de pessoas, agora, como eu disse, eu não lembro exatamente, que vão pro palácio pra poder conhecer ela e conviver com ela. E é do que se tratam os 2 últimos livros da série da seleção. Sobre a escolha dela, sobre ela escolher o marido, ela assumir o trono e tudo mais. Durante o primeiro livro é o começo da seleção e o segundo termina. Acontece bastante coisa, o irmão gêmeo dela se casa, foge pra outro país e coisas do tipo. A mãe dela tem um problema muito sério de saúde, a América. E aí ela se vê numa situação que assim, ela tem que ser a regente, ela tem que assumir o cargo do pai dela temporariamente, aquela coisa toda, e ainda escolher um marido e se preocupar em ser popular com o público, que ela não era muito. Mas ela dá conta de tudo isso. Eu vou confessar que eu gosto bastante. Eu não vou falar quem ela escolheu da seleção, tá? Quem se tornou o marido dela e, né, príncipe consorte. Acho que é o nome. Que eu não sei porque não se torna rei, mas enfim. Eu não vou contar com quem ela se casa no final das contas, não vou contar quem é o escolhido, só vou contar que é totalmente inesperado pra maioria das pessoas. Eu tenho amigas que se decepcionaram porque achou inesperado demais e não gostou disso. E eu tenho amigas que, como eu, gostaram, porque assim, pra mim foi uma paixão inesperada e eu gosto dessas coisas.
Mas o importante é que ao longo dos livros ela cresce muito, ela cresce não só em simpatia com o público, mas como mulher. Ela toma decisões muito importantes, né, pro reino de Iléia, que é onde, né, acontece toda a história. E assim, é uma história que mostra muita superação pra mim, porque assim, não só no âmbito dela, tipo, se casar, não só no campo da seleção, né, nessa área, mas como eu disse, como governante, assim, né, do país dela. E mostra bastante coisa sobre amor, então eu acho bem legal, assim, amores do passado, né, que envolvem os amores que foram contados nos 3 primeiros livros, tanto o amor dos pais dela, como histórias que são histórias secundárias nos livros, de amigos deles, outros casais, amor em pais e filhos e coisas do tipo. Então assim, eu acho bem interessante, analisando por esse lado. Um parêntese que eu tava falando com uma amiga minha, as capas eu acho muito bonitas, mas eu acho que elas poderiam ser diferentes, tá? Porque, por exemplo, eu não lembro de citação de nenhum vestido rosa desse jeito. Um vestido que marca muito no livro, assim, é um vestido que ela fala de um vestido vermelho, muito bonito, muito imponente. Eu acho que quem cuida, né, das capas, tanto nos outros livros também, podia cuidar um pouco mais disso, na minha opinião. Usar alguma coisa meio que foi citada no livro e tudo mais, que pra mim tem mais a ver com a história. Mas isso é de cada um, né, gente? Eu acho as capas bonitas, não que eu não goste, mas é um parêntese sobre a capa que eu tava falando com uma amiga minha. Que, assim, tem certa relação com a história, mas eu acho que podia ter mais ligação. Como eu disse, esse livro tem coisas bem inesperadas e eu gostei muito dele. E acho que é isso sobre a seleção. Gente, eu preciso do primeiro livro. Se alguém quiser me dar, tô aceitando, tá? Primeiro livro da seleção. Porque eu não tenho justamente a seleção, porque eu peguei emprestado pra ler. E eu queria muito esse livro pra poder fazer um vídeo falando melhor sobre tudo pra vocês, mostrando cada livro, cada capa, comentando e tal. Mas como eu não tenho o primeiro, eu ainda não posso fazer esse tal vídeo. Então, por favor, escutem meu apelo e me deem a seleção. Alguém, tá, gente? Meu aniversário mês que vem. Bom, meus amores, isso foi o que eu li em junho. Foram esses 2 livrinhos. Um não tem nada a ver com o outro, mas eu gostei muito dos dois e eu super recomendo pra vocês. Ler a série da seleção, tanto quanto Maze Runner. Eu vou lendo pra vocês e contando novidades sobre a história. E é isso, tá? O importante é sempre continuar lendo, na minha opinião, então por favor leiam sempre. Caso vocês queiram sugerir algum livro pra eu ler, pode comentar aqui ou no Facebook, que eu vou adorar. Eu adoro sugestão de livro. Se alguém quiser me fazer doação de livro, eu também tô aceitando. E se vocês também quiserem sugerir novas ideias pra vídeos que não tenham a ver com livro, eu também, né, gostaria muito. Porque pra mim é muito importante a participação de vocês aqui no canal, ou na página do Facebook, no blog, onde vocês quiserem participar. Pra mim é muito importante. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo pra gente poder falar um pouco mais de amor.